Olá, meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida, por essa reunião, por estarmos hoje reunidos para crescermos cada vez mais naquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Eu sei que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, porque nós estamos aqui abertos. E a Bíblia diz que onde dois ou mais se reunirem, ali o Senhor Jesus se faria presente. E nós estamos reunidos em nome dele e ele vai se fazer presente nessa noite. Semana passada nós trabalhamos um tema tão importante que era o caráter da aprovação. Como que nós entendemos as provas de Deus sobre a nossa vida. E conseguimos perceber claramente que o grande propósito de Deus em relação às suas provas em nossa vida é de nos tornar pessoas aprovadas. Pessoas capacitadas que passaram pela prova e ao final dela foram aprovadas. Nessa semana nós vamos dar continuidade a esse tema, mas sob uma outra perspectiva. Como é a nossa reação diante da aprovação? Reagindo à aprovação é o tema dessa semana. Veja que Josué foi desafiado a enfrentar uma grande situação na sua vida. Ele era responsável por liderar o povo de Israel para alcançar a terra prometida, para entrar em Canaã. Mas veja, Josué foi comissionado por Deus e diante desse comissionamento, ele sabia que passaria por grandes provas. E a primeira coisa que o próprio Deus mencionou, tratou diretamente com Josué, é como ele reagiria às provas. Deus falou para Josué para que ele fosse forte e corajoso. Forte e corajoso com qual objetivo, meus irmãos? Forte e corajoso para meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Porque só assim, então, os seus caminhos prosperariam e ele seria bem-sucedido. Deus não deseja apenas que sejamos aprovados diante das suas provas. A nossa trajetória também diante das provas é tão importante como o próprio resultado dela. Reagir às provas é um assunto extremamente essencial. Perceba comigo nessa noite que Josué, ele enfrentou uma situação muito delicada. Ele foi o sucessor de Moisés. Você sabe quem foi Moisés? Moisés foi a figura de maior autoridade do povo de Israel. Foi ele comissionado por Deus para tirar o povo do Egito e levá-lo até a terra prometida. A Bíblia diz que Deus falava com todos os profetas. Entretanto, com Moisés, a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Quão grande era a intimidade que esse homem tinha. Através da vida de Moisés, o Egito foi julgado pelas 10 pragas. O mar vermelho foi aberto. No deserto, realizados muitos milagres. Imagine eu e você na condição de Josué para substituir um homem à altura de Moisés. Josué sabia que as suas provas seriam grandes, porque a posição em que Deus estava levantando ele também era uma posição de grande destaque. Veja comigo nessa noite que nós precisamos então entender justamente como devemos reagir às provas. Provérbios 24, versículo 10 diz que se nós nos mostrarmos fracos na hora da angústia, na hora do aperto, na hora dos desafios, nossa força se mostrará muito pequena, porque como reagimos é tão importante como passamos por essas provas, se passaremos ou não aprovados. É no tempo da escassez, é no tempo da dificuldade que nós então compreenderemos certamente como deve ser a nossa reação. Por isso, agora, eu gostaria que você discutisse agora com o seu grupo, entre vocês, como que tem sido os desafios e as lutas que você tem enfrentado. Como têm sido as suas reações a esse período? E daqui a pouquinho nós retornaremos. Em nome de Jesus.